Boa noite, turma T54. A gente vai para a nossa segunda aula hoje de saúde mental, né? Para a gente entender um pouquinho mais dessas doenças, daquilo que aflige a população mundial, né? Desses transtornos, tá? Hoje a gente vai aprender um pouquinho sobre o histórico, sobre epidemiologia, né? O quanto que isso afeta a população no Brasil, como que se desenvolveram as situações aqui no Brasil e no mundo, quando que isso começou, né? Como que esses doentes eram vistos, como eles eram tratados e entender um pouquinho mais de epidemiologia. Eu vou deixar esse material disponível para consulta de vocês, né? E a atividade, assim como o link do vídeo complementar para vocês conhecerem o primeiro hospital psiquiátrico aqui no Brasil, em que época que foi, tá bom? Eu vou compartilhar a tela com vocês, tá? Para a gente poder começar a ver essa aula, tá bom? Então, como eu falei, hoje a gente vai falar um pouco sobre o histórico e a epidemiologia, tá bom? Vou começar aqui a apresentação, tá bom? Essas doenças era bastante estudadas, né, recentemente, aqui no Brasil e no mundo, né? Começou bem recente esses estudos e aprimorar um pouco mais dos tratamentos e tudo mais, né? E evoluir, né, com relação a equipamentos, a infraestrutura. Então, tem muita coisa ainda para a gente melhorar com relação à psiquiatria, tá? Com relação à nossa equipe de enfermagem, a gente precisa de um preparo adequado para saber lidar com esses pacientes, né? Seja num hospital psiquiátrico, seja num CAPS, que é o Centro de Atenção Psicossocial, os postos de saúde voltados especificamente para tratamento desses pacientes, tá? Ambulatórios, né? Alguns ambulatórios de psiquiatria, né? Especializados, e no hospital dia. Então, a gente tem que aprender a lidar com esses pacientes em diversas fases desse tratamento, tá? E por isso essa diferença, né? O objetivo nosso é a prevenção do agravo dessa doença e ajudar na reabilitação desses pacientes, tá? Então a gente consegue fazer muito e no tratamento, né? Depende do qual tratamento que está sendo feito. E aí a gente vai ver ao longo das nossas aulas esses tratamentos e a assistência que a gente pode dar e atenção que a gente pode ter com relação às drogas, tá? Hoje, esses transtornos são vistos como multicoisa, ou seja, tem fator psicológico, tem fator biológico, tem fator social. E aí a gente vai entender um pouquinho, porque lá para trás, lá no passado, como que isso foi evoluindo e mudando, tá? Hoje é uma multicoisas mesmo, né? Tudo e qualquer transtorno mental ou psiquiátrico tem vários fatores associados a ele. Por isso, a questão dos tratamentos ser multifatorial também, tá? Então, no passado, esses indivíduos eles eram excluídos da sociedade, então eles não podiam mais viver em sociedade, eles ficavam afastados, trancafiados, né? É, e foi evoluindo até hoje a gente entender, por exemplo, a questão da internação, quanto que isso é benéfico ou não, né? Algumas interpretações da época surgiram para explicar esse comportamento diferente ou esses pensamentos confusos. Então, essas pessoas elas foram taxadas como doentes mentais ou portadores de doenças psiquiátricas na época, né? E várias interpretações, várias sugestões do que eram esses transtornos passaram a existir, né?
espíritos, deuses, demônios, eles eram os responsáveis por esse tipo de comportamento. E nessa época, lá na história greco-romana ou na Idade Média, esses tratamentos eram muito mais voltados para esse tipo de explicação. Então, por exemplo, como eram deuses, espíritos, demônios, esses tratamentos eram muito mais religiosos, com base na magia, com base no exorcismo, né? E essa explicação foi muito aceita desde lá da Grécia e Roma até a Idade Média, né? Do período greco-romano até a Idade Média, tá? Posteriormente a essa época, a gente passou a acreditar que essas doenças elas eram causadas por um distúrbio orgânico, e aí começam-se os tratamentos medicamentosos. Mas claro que, se a gente for pensar em medicação, as medicações que a gente tem disponível hoje, a gente não tinha praticamente nada. E aí vocês vão entender esse praticamente nada, como que eram esses tratamentos, tá? Posteriormente a isso, essas doenças eram associadas ao ambiente, então o ambiente era o responsável por transformar uma pessoa saudável em uma pessoa doente, né? E aí o tratamento passa a ser a conscientização, ou seja, eu vou falar para esse indivíduo e fazer ele acreditar que o papel dele na sociedade e fazer ele aprender a lidar com o ambiente no qual ele vive. Claro que depende muito do grau da doença, né? Ou daquilo que eles acreditavam que o ambiente poderia causar de transtorno no indivíduo, né? No Brasil, até a segunda metade do século XIX, e a gente está falando em 1850, mais ou menos, né? Até 1850, esses doentes aqui no Brasil, eles eram trancados em prisões, encarcerados, né? Presos por vadiagem, né? Ou seja, aquelas pessoas que ficavam vagando nos grandes centros, ou eles eram encaminhados, sem ser para prisões, para os asilos, para não atrapalharem o andamento desse centro urbano. Então, esses pacientes, essas pessoas eram excluídas ainda da sociedade, tá? Em 1841, na época era Dom Pedro II, já aqui no Brasil, ele assinou um decreto para fundar o primeiro hospital psiquiátrico, né? E dessa época, da assinatura desse decreto, ele só foi inaugurado em 1852 no Rio de Janeiro. Aqui vocês podem ver a foto, né, a fachada desse hospital psiquiátrico. Essa estrutura ainda existe lá no Rio de Janeiro, né? E hoje abriga a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então, o prédio é enorme. No vídeo, no link complementar que eu vou deixar lá, junto com essa apresentação, vocês conseguem ver o tamanho que era esse hospital psiquiátrico, né, no Rio de Janeiro. Claro que a estrutura ela foi a parte física, né, ainda é mantida como a universidade, mas os hospitais e a filosofia desse hospital psiquiátrico foi mudada ao longo dos anos, né? Em São Paulo, o primeiro hospital criado foi o hospital lá em Franco da Rocha, que alguns de vocês devem conhecer como um asilo psiquiátrico, né? Que ainda hoje existe lá em Franco da Rocha, tá? Mas não tem a mesma internação ou a mesma função que ele tinha na época, tá? Os tratamentos eram precários, lembra que eu falei que a gente ia ver a questão das medicações? Os medicamentos eram eméticos, sabe aqueles medicamentos usados para náuseas e vômitos, que geralmente causam uma sonolência e usados para acalmar um pouco esses pacientes, né? Purgantes, né? E aí a gente vai parar para pensar, nossa, dá purgante para o paciente, era purgante que eles tomavam,
né? Tinha-se disponível poucos sedativos, um deles eram os ópios ou as anfetaminas, que eram usadas para depressão, né? E nessa época começou-se os primeiros tratamentos com insulinoterapia, né? Que a gente já falou um pouquinho, né? E a convulsoterapia, que é o tratamento por choque ou provocar uma convulsão no paciente através de uma medicação endovenosa chamada pentametilenotretrazol, tá? Da mesma forma que o choque ele é usado para provocar uma convulsão no paciente e tentar ver se depois dessa convulsão ele volta ao normal, essa medicação também vai fazer a mesma coisa, né? Ele vai provocar uma convulsão no paciente, tá bom? Em 1950, então, a gente tem os primeiros psicotrópicos, né? E começa a deshospitalização desses pacientes. Então, assim, de 1852 até 1950, entendia-se que esses pacientes precisavam ficar hospitalizados e marginalizados da sociedade, tá? E aí, em 1950, a gente começa o processo reverso, né? Começa essas deshospitalizações, tá? Mesmo assim, até no final da década de 60, a gente precisava ainda de mais hospitais psiquiátricos, né, no Brasil, e aí os recursos do INPS, que hoje é INSS, eles passam a ser voltados para a construção de mais hospitais psiquiátricos, porque o que a gente tinha disponível lá em Franco da Rocha, no Rio de Janeiro, por exemplo, já não davam mais conta de internar. Lembrando que esses pacientes todos ficavam internados por anos, até faleciam nesses hospitais psiquiátricos, tá? Aqui em São Paulo, a gente tem um que era conhecido também por essas hospitalizações e que mudou, né? Hoje ele não tem mais pacientes internados por doenças psiquiátricas, eles mudaram o perfil de paciente, né? Por conta de uma legislação e de uma nova lei que foi criada, que eu já vou passar para vocês. Então, a gente tem aqui em Pirituba o Hospital Pinel, né? Hospital Psiquiátrico Pinel, né? Que alguns de vocês devem conhecer, né? Nessa mesma década, começou a privatização dos serviços de saúde e alguns hospitais psiquiátricos privados começaram a serem criados, tá? E começou o aumento da pressão da sociedade para se deshospitalizar esses pacientes, né? Alegando que a internação nesses manicômios causavam mais danos do que benefícios aos pacientes. Quem pôde vivenciar ou quem tem algum familiar que já ficou internado sabe o quanto que deixar eles internados e presos nesses manicômios causa realmente um dano muito maior, porque tem toda a questão de agressividade, de misturar um com o outro, de brigas, da sexualidade aflorada, que foi uma das características que a gente falou na aula passada, então é complicado deixar ele junto, né? O risco é muito maior do que o benefício, tá? Claro que em condições que ele não tem condições de ser deshospitalizados, por exemplo, ou que eles estão muito agressivos, com risco para a família e para a sociedade, eles precisam ficar nesses hospitais até a melhora dos sintomas para que depois eles possam voltar. Uma coisa interessante é que, assim, muitos desses pacientes, por exemplo, que estavam até então internados no Hospital Pinel, já não tinham mais famílias, né? Não tinham como se ressocializar, né? Voltar para a sociedade. E aí eles passam a conviver lá no Hospital Pinel, eles têm casas, né, de convívio. Então, esses doentes, eles são colocados numa sociedade, criam-se uma nova família para esses pacientes,
e eles passam a ter uma independência e a ser preparados para voltar para uma sociedade, claro que em abrigos ou em casas que vão ser mantidas pelo Estado, porque o Estado é responsável por esses doentes, por essa lei que nos rege, e aí eles passam a ser preparados para viver em sociedade. Então, eles vão aprender a viver numa casa, cuidar de uma casa, limpar, fazer comida. Eles têm que voltar a ser treinados para isso tudo. E lá no Pinel eles conseguiram fazer isso, tá? Então, em 1990 vem um projeto de lei, né, de uma reforma psiquiátrica. Esse projeto de lei não foi para frente, mas serviu de base para o projeto que foi aprovado pela Lei 10.216. Então, esse primeiro projeto previu que a extinção desses hospitais psiquiátricos, né, passa a responsabilidade do doente psiquiátrico para o Estado. Então, claro, família e sociedade são responsáveis também, mas ele passa a ser a responsabilidade principal é do Estado, tá? E prevê a reabilitação e a reinserção na sociedade, tá? Então, esses doentes têm que ser reinseridos. Por isso que eu falei que a partir de 1990, eles começam já a preparar, tá? Eu pude fazer o estágio de psiquiatria e de saúde mental no hospital, lá no Hospital Pinel, né, de Pirituba, e eu consegui ainda pegar esses doentes em reabilitação, tá? Esse projeto de lei foi aprovado inicialmente como a Lei 10.216, de 6 de abril de 2001, né? E tá em vigor até hoje, tá? Ele prevê o que essa lei? Proteção e direito dos pacientes portadores de transtornos mentais, então eles têm direitos garantidos, tá? Redireciona o modelo de assistência em saúde mental, né? Então, toda essa questão da deshospitalização, toda essa questão de saída desses pacientes dos hospitais e a reabilitação e a reinserção, e a criação dos CAPs, dos ambulatórios de doenças mentais, já vem através dessa lei, tá? Ela prevê 3 tipos de internações: a internação voluntária, naquela que o paciente pede para ser internado. Isso, se a gente for pensar, é muito mais voltado na questão de doenças como as dependências químicas, por exemplo, tá? A internação involuntária, naquela que a sociedade, ou um familiar, ou um parente pede a internação, tá? E principalmente esses hospitais que eram de internações psiquiátricas, hoje eles estão muito mais voltados para o tratamento das doenças de dependência química, tá? E a internação compulsória, que é aquela que vem por força de lei. Então, algum paciente que se envolveu em roubos ou em algum outro tipo de delitos, né, em assassinatos, por exemplo, e aí eles são avaliados como doentes psiquiátricos e eles precisam ser internados, tá? E aí sim, eles ficam por força de lei lá, tá? Então, a pena que ele cumpriria numa cadeia, ele cumpre num hospital psiquiátrico, tá? Porque, de qualquer forma, o juiz entende que ele tem algum transtorno, que ele precisa ficar fora da sociedade, mas que ele também precisa de um tratamento psiquiátrico, tá? Hoje, esses transtornos são muito aceitos como doenças psiquiátricas e eles aparecem como um fenômeno biológico, psicológico, e o próprio ambiente também pode causar um transtorno nessas pessoas, tá? Pesquisas são ainda muito escassas, tá? Mas elas vêm crescendo nas últimas décadas, né? Hoje se entende que essas doenças, muitas delas ainda não têm cura, tá? Outras, a gente enxerga que ela tem um curso breve, né? E poucos sintomas,
e outras delas a gente tem condições crônicas e que apresentam grande impacto na qualidade de vida do paciente, tá? Necessitando de um tratamento de longo prazo ou ainda pela vida toda. Esses pacientes vão precisar ser tratados, tá? Então, varia muito do diagnóstico da doença, o tipo de doença que foi, o estágio dessa doença que foi diagnosticado e por aí vai. E aí a gente precisa conviver e ensinar o paciente, o familiar ou a sociedade a conviver com essa doença para o longo da vida dele, tá? E muitos deles, inclusive, até vão a óbito, né? Por outros motivos, mas continuaram fazendo o tratamento de doenças psiquiátricas, tá? Em pesquisas recentes agora, o que foi identificado? Que 45% de pessoas com mais de 18 anos já foram diagnosticados com algum transtorno psiquiátrico, ou seja, quase metade da população brasileira tem algum tipo de transtorno psiquiátrico, tá? Seja ele uma doença mais leve ou seja ele uma doença mais complicada. Então, sabe aquela brincadeira que todo mundo fala que de médico e louco todo mundo tem um pouco? É o que a estatística hoje fala, né? De médico e louco todo mundo tem um pouco. E aí a gente entende que, por exemplo, aquelas manias, algumas manias nossas, né? Que a gente vai ver os transtornos obsessivos compulsivos ou TOC, que já foi feita até uma peça de teatro voltado para a comédia, o que hoje a gente tem, cada um tem um seu toque, né? Tem a sua mania, né? E o quanto isso não pode evoluir para uma doença psiquiátrica ou não, dependendo daquilo que a gente vai ser envolvido, tá? E aí a gente vê alguns transtornos psiquiátricos e a gente vai vendo ao longo das nossas aulas, a gente vai ver bem eles, tá? Então, dependência química, as depressões, os transtornos depressivos, transtornos ansiosos, né? Aqueles que geram ansiedade, aquela angústia, né? Aqueles outros sintomas que a gente viu na aula passada. Transtornos somatoformes, que a gente também vai ver mais para frente, tá? E os transtornos psicóticos, esses são, né, aquelas psicoses que a gente já falou um pouquinho, mas que a gente vai ver também ao longo das nossas aulas, tá? Em 2005, 2,67% de todas as internações no Brasil foram referentes a doenças psiquiátricas ou comportamentais. Então, essa é uma fonte do Ministério da Saúde, tá? De todas as internações nos hospitais, olha o quanto que foram por transtornos psiquiátricos ou comportamentais. E aí isso envolve todas as psiquiatrias e transtornos psiquiátricos, tá? Não tem um dado específico ou geral sobre isso, tá? Tipo, quais são as principais doenças de internações psiquiátricas, tá bom? Em 2006, ainda segundo o Ministério da Saúde, 5.300.000 pessoas foram atendidas no Brasil com algum problema mental, tá? E aí se percebe, desde 2006 para cá, um aumento da procura de pessoas, de pacientes em transtornos, com transtornos psiquiátricos, né? Em pronto-socorros psiquiátricos e por emergências psiquiátricas, tá? É claro que quando você não tem um hospital psiquiátrico perto, você vai para um pronto-socorro geral. Se é necessária a internação, o paciente já é acolhido, tá? Mas ele vai ser transferido para algum atendimento, para algum hospital que tenha um suporte psiquiátrico adequado, tá? Hoje em dia se faz necessário mais investimentos na área da saúde mental, em pesquisas, tecnologias de ponta, aparelhos, infraestrutura, e não só identificar que uma diminuição de leitos de internação psiquiátrica no Brasil vai resolver o problema de saúde mental, tá? A gente tem hoje muitos casos de
diminuição de internação, essa transformação desses hospitais de internação psiquiátrica por um hospital de internação para dependência química e tratamento, e aí a gente vê uma diminuição desses leitos, mas isso não significa que esses pacientes não estão sendo, houve uma diminuição das doenças mentais, não, né? A doença existe, ela precisa ser tratada, ela precisa de um diagnóstico e de um acompanhamento para que essa pessoa possa conviver com a sociedade de uma maneira mais plausível, de uma maneira mais normal, tá? E aí a gente precisa da ajuda desses profissionais de psiquiatria, da equipe de enfermagem, de psicólogo, de assistente social, então precisa de inserção de várias pessoas para que a gente possa ajudar esse paciente da melhor forma possível, tá bom? Essa foi a nossa aula de hoje, tá? Um pouco mais breve, mas eu vou deixar tudo lá disponível para vocês e a consulta também, tá bom? E esse vídeo bem interessante do Hospital Psiquiátrico no Brasil, tá bom? Uma boa noite a todos e até a próxima aula.